A surpreendente reforma que minha nora fez na minha casa sem avisar, transformando tudo. Dona Lourdes chega em casa, cansada da visita à amiga. O sol ainda brilha forte, mas seu coração já começa a se apertar. Ao abrir a porta, o primeiro indício de que algo estava errado estava ali, na entrada. As paredes que antes respiravam histórias de gerações, agora parecem estranhas, quase irreconhecíveis. Heróis e vilões do seu passado, as lembranças dançavam nas paredes, mas agora, com a nova pintura brilhante, estavam encobertas por um manto de modernidade. Essa casa era o meu lar. Os pensamentos correm num turbilhão. As memórias dos jantares de domingo, dos risos dos filhos brincando no quintal, tudo isso nebuloso agora. Seu olhar se fixa no sofá, uma peça moderna em vez do confortável sofá de patchwork que guardava as marcas dos abraços apertados. Era como se a essência dela tivesse sido arrancada, deixada de lado em favor de algo novo, mas vazio. Dona Lourdes tenta absorver a mudança, mas sua garganta aperta. As lágrimas ameaçam brotar ao notar que as fotos da família, em molduras de madeira antiga, foram removidas. Eram os retratos que contavam a história de sua vida, cada rosto uma história, uma risada. E agora tudo tinha sido apagado. Como Ana pôde fazer isso? Uma voz se levanta em sua mente. Ela nunca imaginou que sua nora pudesse um dia tomar tal decisão sozinha. Um nó se forma em seu estômago. Antes de permitir que a esperança se apague, pensa em Ana, sua nora querida, cheia de energia e vontade de inovar. Ela só quer o melhor para nós, murmura, tentando confortar seu próprio coração ferido. Mas a dor de saber que as memórias foram deixadas para trás não a abandonava. Enquanto Dona Lourdes vaga pela casa, ela sente o peso do contraste entre suas tradições e as novas ideias da nora. Um misto de amor e confusão se instala. No fundo, ela gostaria de ter sido incluída, de poder compartilhar sua história e fazer parte dessa transição. Mas ao olhar ao redor, percebe que talvez a casa não seja mais um lar, mas sim uma vitrine do que poderia ser sem incluir quem realmente faz parte dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão é palpável. A sala remodelada, antes cheia de calor e risos, agora parece um campo de batalha entre gerações. Enquanto Dona Lourdes luta contra a maré de emoções, a sensação de um futuro sem raízes se torna angustiante. Então, uma foto antiga cai da parede. A imagem, embaçada pelo tempo, é de um dia feliz. Seus filhos pequenos, com sorrisos radiosos. Aquela queda ressoou como uma campainha no silêncio da casa. Ambas se entreolharam e uma pergunta pairou no ar. Como unirmos nossos mundos sem apagar o passado? Com o coração acelerado, Dona Lourdes percebe que a comunicação poderia ser a chave. Mas e Ana? Conseguiria ouvir as vozes da tradição? A sala, agora tão diferente, poderia ser o lugar onde suas histórias se entrelaçam de novo? Ela se prepara, respiração ofegante, para dar o primeiro passo em direção a esse diálogo que pode mudar tudo. Dona Lourdes respira fundo. A decisão de falar sobre suas emoções compressa seu peito. Ela se lembra de quando Ana entrou para a família, radiante, cheia de sonhos e planos. A nora que sempre a fez sentir-se acolhida. Mas agora, o que seria dessa relação, se tudo o que conhecia estava se desmoronando sob a luz fria da modernidade? Enquanto observa o novo ambiente, Dona Lourdes sente como se parte de si estivesse se perdendo. As memórias dos anos, dos risos, dos cheiros de comida caseira, tudo isso parece ecoar em um canto distante da casa, como uma canção esquecida. Ela cruza com uma prateleira vazia.
sem livros, sem bonecos despenteados, sem aqueles pequenos anúncios de eventos escolares que costumavam adornar a geladeira. Uma casa sem os traços da vida. Decidida, Dona Lourdes caminha até a cozinha, onde anteriormente reinavam formas e cores do seu amor pela culinária. Agora, tudo é metálico e frio. Mas há algo familiar ali. O quadro de cerâmica do cuscuz, seu orgulho, ainda está pendurado. Um pequeno conforto em meio ao caos. Talvez eu possa aproveitar essa cozinha nova, pensa, um lampejo de esperança surgindo. Se conseguir criar algo especial, isso poderia aproximá-las. O coração da casa poderia renascer com o sabor de uma receita antiga, um prato que nunca falhou em reunir a família. Tocando a superfície lisa do balcão, ela começa a imaginar a nova receita que poderia servir. Algo que fizesse Ana lembrar da bondade da intimidade familiar. Mas a ideia é interrompida quando nota uma fita de LED acima do fogão. A luz é fria, artificial. Não é disso que quero, murmura para si mesma. O calor da cozinha deve vir de amor e simplicidade, não de artifícios. Dona Lourdes, a voz suave de Ana a faz saltar. Ela aparece na entrada um pouco hesitante. O olhar da nora, misto de curiosidade e preocupação, dá a Dona Lourdes coragem. É o momento certo. Mãe, Ana começa, mas Dona Lourdes a interrompe. Você fez mudanças, Ana, mudanças grandes. A casa agora é como um shopping, mas parece que as memórias e o amor sumiram. A sinceridade nas palavras a fortalecem, como se finalmente estivesse tirando um peso dos ombros. Ana parece surpreso, mas ao mesmo tempo compreensiva. Mas eu fiz isso pra gente, pra deixá-la mais leve, mais moderna. Eu queria que você se sentisse bem aqui. A dor que estava aprisionada no peito de Dona Lourdes começa a se dissolver, dando espaço para uma nova emoção. A vontade de se fazer entender. Ana, eu não estou contra você. Estou com saudade do nosso lar. Um lar que tinha nossa história contada em cada canto. As palavras flutuam no ar. O silêncio morde, mas a tensão se dissipa lentamente. O que parecia um abismo imensurável, agora é apenas uma distância a ser percorrida. Ana, ainda em pé na porta, busca a mãe com o olhar. Vamos nos encontrar no meio do caminho. Eu quero o melhor para nós também. Dona Lourdes sente a esperança brotar, mas um aviso ecoa internamente. O que será necessário abrir mão para construir essa nova relação? E enquanto pensava nisso, no fundo, uma pergunta ressoava em sua mente. O que acontece quando o novo se encontra com o antigo, mas sem deixar nada para trás? Elas ainda tinham muito a conversar, e as mudanças não estavam completas. Com um toque de esperança, ambas se aproximaram, dispostas a reconstruir juntas. O relacionamento poderia renascer, embora o caminho não fosse fácil. Com a perspectiva de um futuro incerto, uma nova discussão estava apenas começando, mas havia uma luz no final do túnel. Seriam capazes de criar um lar onde passado e futuro coexistissem? O peito de Dona Lourdes se encheu de ansiedade. Haveria espaço para todos? Dona Lourdes observa a Ana enquanto um sorriso tímido começa a se desenhar em seu rosto. Era um sinal, um pequeno passo para a frente. Elas ainda estavam distantes, mas juntas na intenção de mudar. No coração da cozinha, o perfume da lembrança já começava a dançar no ar, como um convite. Ana, disse ela calmamente, que tal fazermos algo juntas? Uma receita que eu costumava preparar. Uma receita? O que você tem em mente? Ana respondeu, a curiosidade brilhando em seus olhos. Cuscuz, Dona Lourdes declarou, como uma lembrança que fazia seu coração aquecer. A expressão de Ana mudou, um misto de surpresa e nostalgia. Eu posso te ensinar. Nunca é tarde para aprender. O cuscuz da vovó! Que delícia! Ana exclamou, iluminando o espaço gelado da cozinha com sua alegria. Eu adorava quando você fazia. E assim, aos poucos, a jovem foi se aproximando. Ela tirou alguns ingredientes da geladeira e Dona Lourdes, ainda um pouco hesitante, começou a sentir uma onda de familiaridade as envolvia. Mãe, onde estão as suas panelas de barro? Ana perguntou, olhando em volta. Estão guardadas na prateleira de cima, respondeu Dona Lourdes, sua voz carregada de timidez. Viu sua nora hesitar por um momento, mas logo tomou a iniciativa de subir na cadeira para alcançá-las. Ao ver Ana se esforçando daquele jeito, Dona Lourdes riu, um riso que parecia uma ponte que estava se formando entre elas.
Era mais do que um gesto na casa, era um gesto de amor. Mana Ana, impressionada, colocou a panela sobre o fogão. Eu espero que essa nova cozinha também funcione para o nosso cuscuz. Claro que sim! E quem sabe, uma vez pronto, possamos convidar os outros para provar? Um jantar em família? Dona Lourdes sonhou em voz alta, como se estivesse desenhando o futuro com palavras. A ideia tomou forma e cor, uma nova tradição nascendo. Um renascimento de algo que só poderia ser possível se ambas estivessem dispostas a deixar de lado as diferenças. Enquanto os ingredientes eram misturados, Dona Lourdes começou a entender que a modernidade não excluía o amor do passado, era apenas um novo jeito de viver. Conforme o cuscuz ia tomando forma, Ana falou: "Desculpa não ter te contado sobre as mudanças na casa. Eu simplesmente não sabia como você reagiria." Dona Lourdes sentiu seu peito apertar, mas não de dor. Era uma oportunidade de compartilhar medos e inseguranças. "Ana, eu só me preocupei que você estivesse criando um espaço onde eu não coubesse mais. Não sou contra o novo, apenas queria que o amor ficasse, que nossa história, nossas memórias continuassem vivas." Ana olhou com intensidade e, por um instante, parecia que a placa de isolamento entre as duas se desfazia, revelando um caminho de empatia. "Eu entendo, e eu quero que você se sinta em casa, aqui e sempre. Vamos fazer isso juntas?" No calor da cozinha, um novo tipo de relação começou a se moldar e Dona Lourdes não podia deixar-se otimista. Logo, os aromas se espalhavam, invadindo cada canto da casa. Enquanto aguarda o cuscuz cozinhar, Dona Lourdes sente o tempo passar lentamente. Uma pausa bem-vinda, uma quebra no ciclo de incertezas que alimentava sua mente. Entretanto, um instante antes de o timer tocar, um barulho na porta interrompe o tranquilo preparo. Uma batida tão firme que ecoou como um sinal de alerta. Os corações das duas mulheres se alarmaram instantaneamente. O que será que poderia estar a caminho, além da mistura de gosto e cheiro que se formava na cozinha? Dona Lourdes trocou olhares com Ana. Ninguém esperava por aquele visitante. O espaço entre o passado e o futuro estava finalmente sendo preenchido, mas aquela visita poderia mudar tudo. A expectativa pairava no ar, carregando uma nova pergunta: quem ou o que poderia transformar novamente a dinâmica entre elas? Dona Lourdes se aproximou da porta, o coração acelerado. Ana a seguiu, também curiosa e nervosa. Elas trocaram um olhar que dizia muito mais do que palavras. Era um momento de união, reforçado pelo cuscuz que cozinhava ao fundo, mas a tensão na entrada da sala era palpável. Quando Dona Lourdes abriu a porta, o que viu a deixou paralisada. Em pé, com uma expressão de determinação, estava Carla, sua filha. O rosto dela refletia um misto de emoção e nervosismo. Não era apenas a presença de Carla que a surpreendia. Era a forma como seus olhos estavam arregalados, como se ela carregasse uma verdade poderosa que precisava ser compartilhada. "Mãe, eu preciso falar com você", Carla disse, a voz alta e clara, quase como um grito de socorro. "Carla?" Dona Lourdes chamou, seu tom recheado de apreensão. A jovem sempre havia sido intensa, apaixonada e por vezes explosiva. E agora, naquele momento, a mãe sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Ana hesitou por um instante, mas Dona Lourdes a convidou com um gesto silencioso, pedindo para que ela ficasse. A cozinha, que antes era um reduto de alegria e lembranças familiares, agora parecia tensa, como um quadro pendurado torto. "Sobre o que é tudo isso?" insinuou Dona Lourdes, sentindo uma inquietação crescer dentro de si. Carla desviou o olhar por um breve momento, como se buscasse coragem nas paredes da casa que haviam abrigado tantos momentos. "Mãe, eu não sabia como te contar, mas a reforma, eu achei que poderia ser mais fácil, que você não se importaria tanto. O novo espaço, a nova divisão, eu pensei em você, eu juro. É um lugar onde podemos todos nos sentir bem." "O que você quer dizer?" Dona Lourdes questionou, percebendo que as palavras de Carla caminhavam para algo mais sério do que uma simples reforma. O cuscuz no fogão apitava, mas a atenção de todas estava voltada para as revelações da filha. Carla respirou fundo. Eu gostei das mudanças da Ana.
e pensei que isso poderia trazer uma nova energia para nossa casa, mais leve. Mas eu também me preocupei, e agora, com tudo o que aconteceu, eu quero entender também a sua perspectiva, mãe. Dona Lourdes olhou para Ana, que tinha a expressão de quem estava vivendo um turbilhão de sentimentos. Elas estavam no mesmo barco e agora, mais do que nunca, precisavam unir as forças para enfrentar esse novo desafio. E se a mudança não for apenas na casa, mas em nós também? Dona Lourdes pensou. O que você realmente quer dizer? O que você escondeu de mim? Dona Lourdes exigiu, o coração apertando em um mix de ansiedade e esperança. Eu quero que você me aceite, com tudo o que sou, Carla exclamou, os olhos brilhando intensamente, quase oferecendo um pedido que poderia mudar o destino de toda a família. Você sempre foi tão rígida, mas eu só queria ser compreendida. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante e o cuscuz começou a borbulhar, quebrando a intensidade do clima. Dona Lourdes pôs a mão no peito, sentindo a dor e a expectativa. Como poderia ter sido tão cega ao que estava acontecendo ao seu redor? Ana se aproximou, delicadamente, como se quisesse construir uma ponte entre mãe e filha. Mãe, essa é uma oportunidade. Vamos ouvir uma a outra. Juntas, podemos recriar o que significa ser uma família. Dona Lourdes sentiu uma onda de amor e confusão. A vontade de proteger Carla a fez hesitar, mas a necessidade de unir a família era ainda mais forte. Mas isso significa o quê? O que vocês realmente estão me dizendo? Dona Lourdes exigiu, o coração apertando em um mix de ansiedade e esperança. Eu quero que você me aceite, com tudo o que sou, Carla exclamou, os olhos brilhando intensamente, quase oferecendo um pedido que poderia mudar o destino de toda a família. Você sempre foi tão rígida, mas eu só queria ser compreendida. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante e o cuscuz começou a borbulhar, quebrando a intensidade do clima. Dona Lourdes pôs a mão no peito, sentindo a dor e a expectativa. Como poderia ter sido tão cega ao que estava acontecendo ao seu redor? Ana se aproximou delicadamente, como se quisesse construir uma ponte entre mãe e filha. Mãe, essa é uma oportunidade. Vamos ouvir uma a outra. Juntas, podemos recriar o que significa ser uma família. Dona Lourdes sentiu uma onda de amor e confusão. A vontade de proteger Carla a fez hesitar, mas a necessidade de unir a família era ainda mais forte. Mas isso significa o quê? O que vocês realmente estão me dizendo? Em meio ao cheiro do cuscuz, que lembrava laços inquebráveis, a revelação estava prestes a acontecer. Era o momento de decidir se elas iriam abrir o coração ou se manteriam as portas fechadas, como antes. A continuidade da história da família dependia daquela conversa. Dona Lourdes olhou diretamente nos olhos de Carla e Ana. A verdade estava ali, à beira de ser revelada. Mas sua fé e amor estavam prontos para transformar tudo. O que será que elas descobrirão nesse processo? Que mudanças podem surgir, não apenas na casa, mas também em seus corações? O silêncio na cozinha parecia pesar tanto quanto a tensão entre as três. Dona Lourdes sentiu seu coração disparar enquanto observava o rosto de Carla, uma mistura de saudade e expectativa refletida nos olhos da filha. O cuscuz agora borbulhava freneticamente, mas a comida e o cheiro envolvente não conseguiam romper o clima que parecia ter parado no tempo. Carla, percebendo o olhar preocupado da mãe, respirou fundo e deu um passo à frente. Mãe, o que eu realmente quero dizer é que eu sou diferente, eu mudei. E acho que você também poderia tentar olhar diferente para mim. A voz dela tremia, mas o jeito que se posicionou mostrava determinação. Diferente em quê? Dona Lourdes perguntou quase em um sussurro. O medo de perder a filha a fez se aproximar da borda da vulnerabilidade, mas a curiosidade de entender a verdade a segurava num fio. Eu gosto de garotas, mãe, e costumava ter medo de te contar, de como você reagiria. Mas agora eu percebo que não posso manter isso escondido. Essa reforma é um reflexo de quem eu sou. Uma nova casa, um novo eu. Carla gesticulou, tentando transmitir que as mudanças na casa eram muito mais que paredes novas. Era uma transformação interna, um grito por liberdade. O silêncio seguiu pesado, mas agora Dona Lourdes não sentia mais apenas medo. Uma onda de confusão a invadiu, misturada com uma necessidade urgente de compreender. Carla, isso é uma notícia não esperada.
Eu sempre imaginei que você se casaria com um rapaz e que teríamos netos. A voz da mãe falhou, revelando uma mistura palpável de expectativa e tristeza. Eu sei, mãe. Eu também sonhei assim por muito tempo. Mas eu não posso mais viver uma vida que não sou eu. Eu preciso ser livre. E eu tenho amado alguém muito especial. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Carla, enquanto ela olhava diretamente nos olhos da mãe, buscando um vislumbre de aceitação. Dona Lourdes sentiu o coração apertar. A palavra aceitação ecoava em sua mente. A casa, as lembranças, tudo se agitava como folhas secas ao vento. Ela precisava encontrar as palavras certas, mas no fundo, a consciência de que a vida nunca foi simples a pressionava. O amor pela filha sobrepunha-se ao medo de um futuro desconhecido. Ana, que estava em um canto, observava a cena se desenrolar com o coração apertado. Assim como Carla, ela teve seus desafios ao aceitar a própria identidade e se lembrou de como a rejeição poderia ser dolorosa. Dona Lourdes, eu sei que é difícil, mas a verdade de Carla não muda a essência do amor que você sente por ela. Pense na felicidade que ela pode ter se for aceita por você. Esse é um novo começo para vocês. Dona Lourdes respirou fundo, tentando alinhar suas emoções tumultuadas. Eu amo você, minha filha. Isso não irá mudar, mas eu preciso de tempo para entender. Ela viu o alívio misturado com a tristeza nos olhos de Carla, que talvez esperasse uma reação diferente. Ana sorriu, um pequeno gesto de solidariedade naquela montanha-russa emocional. Mãe, tempo é tudo o que peço, apenas isso. Se você não se sentir pronta agora, tudo bem, mas por favor, não me feche as portas do seu coração. Carla implorou, as palavras ecoando em um espaço que antes fora apenas espaço físico e agora parecia abarcar algo mais profundo. Naquele instante, enquanto uma torrente de emoções se desenrolava, Dona Lourdes olhou pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, e em seu coração uma fagulha de esperança acendeu. Havia muitos caminhos a serem explorados, tantas conversas a serem tidas, mas a jornada estava apenas começando. Havia muito mais a ser revelado naquela casa, além da reforma que tentara abafar os sentimentos. A cada segundo, a unidade que tanto desejavam se tornava uma possibilidade real, mesmo que a estrada à frente estivesse cheia de curvas inesperadas. Mãe, você está aqui? Carla perguntou, interrompendo o turbilhão de pensamentos de Dona Lourdes. O olhar atento de filha era tudo que ela precisava para recobrar a força. Estarei, minha filha, estarei. E assim, um novo ciclo se iniciava. Entretanto, no fundo da mente de Dona Lourdes, uma sombra de preocupação surgia. O que mais Carla poderia revelar? Assim como as paredes da casa, os corações também precisavam ser reformulados. Elas estavam prestes a descobrir isso juntas, mas até onde essa descoberta as levaria? A luz do final da tarde filtrava-se pela janela, criando um espetáculo de cores que parecia contrastar com a confusão interna de Dona Lourdes. Depois de várias tentativas de organizar seus sentimentos, ela sentia que havia dado um pequeno passo à frente. O tempo que pediu agora se tornava vital, mas mesmo assim permanecia uma incerteza no ar, como fumaça de um fogo que ainda não se apagou. Carla enxugou as lágrimas e respirou profundamente. O cuscuz, que estava sendo deixado de lado, agora ameaçava queimar. Mãe, espera aqui um minuto. Vou desligar o fogo e já volto. A jovem saiu da cozinha e o silêncio voltou a reinar. Ana ficou ali, agora com o olhar curioso fixado em Dona Lourdes, como se estivesse prontinha para que ela se abrisse. Dona Lourdes, a Carla é uma menina incrível. Você não pode deixar o medo da mudança ofuscar a beleza que está diante de você, Ana disse com um toque de esperança na voz. Cada palavra parecia carregar um peso, uma sabedoria que só se conquista com o tempo e a experiência. Fácil falar, difícil viver, Ana. Dona Lourdes respondeu, sua voz quase perdendo-se. As memórias da infância de Carla, dos primeiros passos até os primeiros amores, inundaram sua mente. Cada etapa revelava um passado que agora surgia desafiador e confuso, como um puzzle que precisava de uma nova perspectiva para ser montado. Quando Carla voltou, Dona Lourdes estava absorta em seus pensamentos.
A filha carregava um prato com uma porção generosa de cuscuz, o cheiro agora reconfortante. Aqui, mãe, o cuscuz está pronto, vamos comer juntas? A jovem ofereceu um sorriso que misturava nervosismo e carinho. Eu não sei se tenho apetite, Dona Lourdes sussurrou. O prato ficou ali, entre elas, como um símbolo de diversas emoções não resolvidas. Eu não quero que você se sinta obrigada a aceitar tudo de uma vez. Na verdade, eu só quero que saiba que estou aqui, aberta para conversar, para entender. Carla disse isso olhando nos olhos da mãe, como se cada palavra pesasse mais do que 1000 outras. Ana, percebendo que a atmosfera estava tensa, decidiu intervir. Dona Lourdes, o que você mais teme nisso tudo? Se permitir um espaço para entender e amar Carla por quem ela realmente é? Dona Lourdes franziu a testa. Eu tenho medo de não saber como lidar com isso, de não conseguir entender. Para mim, tudo isso é tão novo. O coração dela palpitava. Era um labirinto de sentimentos e ela sentia que estava em um caminho incerto. É a mudança que assusta. E não te culpo por isso, mas de alguma forma não podemos esquecer que amor é amor, independentemente de como ele se apresenta. Sempre há espaço para recomeçar. Ana a encorajou. As palavras da amiga tocaram Dona Lourdes, mas ela sabia que a aceitação não seria instantânea. Não vai ser fácil para mim, meninas. Eu aprendi a tecer sonhos desde que a Carla nasceu, e muitos deles eram diferentes do que eu esperava quando ela crescesse. A cozinha estava agora envolta em uma vibração de incertezas e sentimentos dia a dia. Cada uma das 3 mulheres enfrentava seu próprio dilema emocional, ligadas pelo amor, mas ainda navegando por águas turvas. Carla, percebendo que a conversa estava se tornando pesada, tentava buscar um pouco de leveza. Mãe, o que você diria se eu te contasse que a pessoa que estou apaixonada se chama Sofia? Dona Lourdes seguiu a pergunta no ar, como se cada parte do seu ser estivesse prestes a ser sacudida por essa nova revelação. Ela olhou para Carla, o coração acelerado, sem saber como reagir. É isso que eu não sei se consigo entender, Dona Lourdes sussurrou. Um novo ciclo estava prestes a ser desenhado, com esperanças e temores entrelaçados. O que mais poderia surgir dessa transformação repentina? O passado e o presente colidiam, mas o futuro continuava como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas histórias. Contudo, a verdadeira pergunta permanecia. Será que Dona Lourdes conseguiria ver além de suas expectativas e abraçar essa nova realidade com o mesmo amor que sempre teve? O silêncio na cozinha parecia espesso, quase palpável. Dona Lourdes olhou para Carla, seus olhos refletindo a luta interna que pulsava dentro dela. Sofia. O simples nome parecia vibrar entre as paredes brancas, ecoando as dúvidas e os medos que a forçavam a confrontar a verdade. Era como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela, furiosa e incontrolável. Carla, você entende o que isso significa para mim? Sua voz tremia. Não é apenas o nome, é a ideia de você se apaixonar por alguém que não se encaixa no que eu sempre imaginei. A filha respirou fundo, buscando as palavras certas, aquelas que pudessem desfazer o nó na garganta de sua mãe. Eu entendo, mãe, mas e se o que você imagina não for o que verdadeiramente me faz feliz? Eu só quero que você me veja como sou, sem filtros. O olhar de Carla era intenso, mas seu coração tremia de ansiedade. Ana observava as duas, profundamente tocada pela sinceridade daquele momento. Dona Lourdes, o amor é capaz de nos surpreender. Às vezes, o que costumamos considerar normal é apenas uma limitação nossa. E eu vejo amor na Carla, um amor que é verdadeiro e genuíno. Dona Lourdes fechou os olhos, tentando se concentrar nas palavras da amiga, mas em seu interior, a luta entre o que sempre conheceu e o que estava sendo revelado era uma batalha violenta. Ela se lembrava de cada momento que compartilhou com a filha, cada lágrima, cada risada. Era difícil abandonar a imagem que construiu ao longo dos anos. Mãe, Carla insistiu, eu sou a mesma garota que você viu crescer. Eu só estou sendo verdadeira comigo mesma. E isso não muda o amor que sinto por você.
Um peso imenso se instalou no coração de Dona Lourdes. O que aconteceria se ela não conseguisse aceitar Carla como a mulher que ela sempre quis ser? O que isso diria sobre ela como mãe? Dona Lourdes olhou pela janela, o sol começando a se pôr, lançando dourado sobre tudo na cozinha. Uma beleza tão simples, mas cheia de complexidade. Só quero que você saiba que eu amo você, independentemente de quem eu amo, Carla continuou, a voz mais suave agora. E eu entendo que tudo isso pode ser novo e confuso para você, mas se me permitir, quero compartilhar isso também. Não quero que você fique de fora da minha vida, nunca. Dona Lourdes sentiu o próprio coração apertar. Era como se todo o amor que ela tinha por Carla estivesse ali, pujante, ao mesmo tempo que era estrangulado pela dúvida. O que poderia acontecer se ela abrisse a porta para o desconhecido? O que se escondia por trás da conexão entre mãe e filha? Você promete me contar mais sobre ela? Dona Lourdes finalmente perguntou, seus olhos marejados de lágrimas. O pedido era um passo incerto, mas um passo na direção certa. Prometo. Cada detalhe, Carla respondeu, o sorriso se expandindo, luminoso. Ana, percebendo que a conversa estava se transformando em luz, deixou escapar uma risada fraca. E, quem sabe, no nosso próximo almoço, a gente já pode cozinhar juntas algo que a Sofia ama. Dona Lourdes não conseguiu evitar um sorriso tímido. O amanhã ainda era incerto, mas ali, naquele instante, uma nova esperança começava a brotar. Mas, enquanto o sol se punha, uma nova sombra se projetava sobre suas incertezas. O que mais seria necessário para que Dona Lourdes realmente abrisse seu coração e se permitisse amar Sofia como amava, incondicionalmente, a própria filha? Cada passo seria essencial, e a dúvida ainda pairava no ar. Conseguiria ela superar as barreiras que o passado lhe impusera? A resposta parecia distante, mas a jornada, com certeza, apenas começava. A luz suave da manhã entrava pela janela da cozinha, trazendo consigo um novo dia e com ele a possibilidade de mudanças. Dona Lourdes estava de pé, o olhar perdido nas pequenas coisas pela casa. A lembrança da conversa com Carla ainda martelava em sua mente, mas os sentimentos que antes pareciam como um turbilhão começaram a se aquietar em uma suave onda de reflexão. Mãe, que dia lindo, não? Carla entrou na cozinha, trazendo um ar de frescor, como se um novo ciclo realmente tivesse começado. O cheiro do café recém-passado preenchia o ambiente, e isso, de alguma forma, trouxe um conforto familiar. Dona Lourdes forçou um sorriso, sentindo seu coração ainda congestionado. Sim, tá bonito. Espero que hoje possamos ter um dia tranquilo. Sobre isso, eu pensei em me encontrar com a Sofia hoje à tarde. As palavras de Carla eram nervosas, mas decididas. Quero que você conheça ela, mas sinto que precisamos construir essa ponte, sabe? Um passo de cada vez. A mãe se virou para a filha. Todo o brilho que antes a enchia de esperança foi substituído pela hesitação. Você não acha que isso é um pouco rápido? Eu ainda estou tentando entender tudo isso. Eu sei, e não quero pressionar, mas eu gostaria que você estivesse lá, mesmo que seja só para ouvir. Carla falou com a suavidade que a mãe tanto precisava naquele momento. E se eu não gostar dela? O medo escapuliu sem ser convidado, rompendo a atmosfera leve da sala. Dona Lourdes fechou os olhos, percebendo que o que mais a incomodava não era somente a ideia de Sofia, mas a sua própria luta interna. Aqui não se trata de gostar ou não, mãe. É entender que ela faz parte de quem eu sou agora, e parte de mim sempre será sua. A resposta de Carla tinha uma determinação que era ao mesmo tempo dolorosa e reconhecível. Dona Lourdes se sentiu invadida por uma onda de amor e dor. Tudo que ela sempre desejou era a felicidade da filha, mas aceitar essa nova faceta de Carla parecia como tentar vestir uma roupa que nunca coube. O medo de que isso a afastasse foi um pensamento que ocupou muito espaço em seu coração. Talvez eu não esteja pronta. A voz de Dona Lourdes vacilava, quase como se estivesse traduzindo sua vulnerabilidade em palavras. Mas eu quero que você esteja. Carla aproximou-se e deu um leve toque no braço da mãe.
Não quero que você fique de fora da minha vida, nem do meu amor. Eu realmente espero que com o tempo você veja que isso não muda quem somos uma para outra. Sentindo o peso crescente do olhar de Carla, Dona Lourdes experimentou um pequeno gosto de alívio, misturado a uma ponta de resistência. Era como estar à beira de um abismo, encarando a profundidade, sem saber o que esperava por ela lá embaixo. Eu posso tentar, disse, quase como um sussurro. Sua mente começou a trabalhar, imaginando o que significaria estar ao lado de Carla e conhecer Sofia, um novo ser que poderia ter um papel importante na vida da filha. Obrigada, mãe, Carla exclamou, e algo na sua expressão fazia Dona Lourdes se sentir um pouco mais leve. A energia que antes parecia tensa, agora era preenchida por um novo fio de esperança. O que estava por vir ainda era vago. Outra conversa, outra revelação, o futuro ainda era um mistério, mas Dona Lourdes decidiu que precisava dar um passo à frente. Mas assim que um novo dia começava a tomar forma e as nuvens pareciam se dissipar, um golpe no celular da mãe a fez parar. Uma mensagem de Ana, com uma foto e uma pergunta instigadora. Vocês viram o novo perfil de Sofia nas redes? A reação ao seu trabalho poderá mudar tudo. Os olhos de Dona Lourdes se arregalaram, reconhecendo que uma nova camada de complexidade estava se formando bem diante delas. O que estaria por trás daquele perfil? E, realmente, tudo isso poderia ser um divisor de águas em suas vidas? A tensão crescia novamente e, com ela, a certeza de que a jornada para a compreensão começava agora. Dona Lourdes olhou para a tela do celular, a mensagem de Ana pulsando na sua mão como um coração acelerado. A foto mostrava Sofia em um ambiente ensolarado, repleto de cores vibrantes e sorrisos vibrantes ao fundo. Era um evento de arte, uma daquelas coisas que Dona Lourdes nunca iria até se não fosse por Carla. A ideia de assistir a sua nora em um momento de destaque, sob os holofotes, fez seu peito apertar e seu estômago se revirar. Você viu isso? Carla interrompeu, apontando para o celular da mãe. Eu vi. A voz de Dona Lourdes saiu baixa, um misto de curiosidade e apreensão. O que isso significa para nós? Carla respirou fundo, o olhar firme. Sofia está começando a se destacar na carreira dela e eu realmente pensei que conhecer você poderia ser parte dessa nova fase. Ela quer que você esteja lá para conhecer o trabalho dela. Mas isso é tudo muito novo e rápido demais. Dona Lourdes sentiu uma onda de insegurança transbordar. Não era só o fato de conhecer Sofia, era o medo de se sentir excluída de um mundo que parecia girar sem a sua permissão. Eu mal conheço essa moça. Como posso me colocar no meio de uma celebração dela? É o primeiro passo, mãe. Você precisa entender que Sofia está se inserindo na nossa vida cada vez mais. Não podemos esquecer que o amor quer ser celebrado, não escondido. A voz de Carla era firme, mas havia um calor que a acompanhava, como um abraço reconfortante. Dona Lourdes olhou pela janela. As árvores dançando, quase como se corressem para aproveitar aquele dia claro. O que foi que mudou? A vida havia se tornado uma pintura vibrante e ela estava presa em um tom cinza. Desde que Carla começara a se encontrar com Sofia, a casa tinha se enchido de novos cheiros, novas músicas, novas histórias. E tudo aquilo a deixava confusa, mas ao mesmo tempo desejando mais. E ela hesitou. A pergunta estava na ponta da língua, mas o medo quase a silenciou. E se eu não conseguir aceitar a mudança? E se eu não conseguir ser parte disso? Carla segurou as mãos da mãe, firme, transmitindo uma força que Dona Lourdes começou a admirar. A mudança é assustadora, mãe, mas viver com medo é bem pior. Vamos juntas. Se você sentir que não estiver pronta, eu estarei do seu lado. Acredite, a possibilidade de amor e entendimento sempre existe. Os olhos de Dona Lourdes brilharam com lágrimas não contidas. A luta interna se desdobrava lentamente. Com aquelas palavras, Carla estava deixando claro que, apesar do medo, da insegurança e das dúvidas, havia um caminho que levaria à conexão e ao amor. E talvez aquele dia de sol não fosse apenas uma metáfora. Era um convite. Eu posso tentar, Dona Lourdes disse, sentindo a determinação crescer dentro dela. Precisava se permitir essa chance. O coração batia com mais força quando o celular vibrou novamente. Uma mensagem de Ana.
A exposição começa às 18 e a Sofia adoraria ver você lá. Ela disse que sua presença faria toda a diferença. Dona Lourdes respirou fundo, um misto de esperança e ansiedade. Estava prestes a dar um pequeno passo que poderia transformar suas vidas. Conhecer Sofia, ver o que ela e Carla estavam construindo juntas. Você vai, mãe, certo? Carla era um projeto cheio de sonhos e expectativas. Sim, eu vou tentar, respondeu Dona Lourdes com um sorriso tímido, mas de coração cheio. O dia foi passando e a trama da vida parecia se desenrolar. Enquanto se preparava para o evento, um novo pensamento a atingiu. O que exatamente a esperava naquele lugar? O que poderia acontecer se jogasse de cabeça? Naquele momento, as incertezas ainda pairavam no ar, mas o desejo de pertencimento era uma chama acesa em seu peito. E assim, enquanto se olhava no espelho e ajustava o colar, algo dentro dela começou a se empolgar. Mas então, antes que pudesse mergulhar nesse novo mundo, um estrondo barulhento interrompeu a paz da casa. Um barulho irritante que ela reconhecia. O chapéu da pipa que seu vizinho soltou estava caindo a poucos metros de sua janela, trazendo consigo um lembrete de que a vida era feita de surpresas. Dona Lourdes decidiu que, por mais barulhenta que fosse a transição, ela estava mais do que disposta. Com o coração palpitando, ela olhou para Carla, que a esperava do lado de fora da porta. Estava pronta para dar um passo em direção a uma nova possibilidade. Mas uma mensagem instantânea a fez hesitar novamente. Dona Lourdes, você não vai acreditar no que aconteceu com a Sofia. É algo que pode mudar tudo. O que mais poderia acontecer? A curiosidade a envolveu. Que segredos estavam escondidos? Com o coração na mão, Dona Lourdes se preparou para o desconhecido. Afinal, a jornada estava apenas começando. Dona Lourdes respirou fundo e olhou pela janela, observando o movimento na rua. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com nuances alaranjadas, um prenúncio de renovação. Depois de tanto tempo, ela sentia que o peso sobre os ombros estava um pouco mais leve. As conversas com Carla e Ana não tinham sido fáceis, mas agora, a perspectiva de conhecer Sofia trazia um misto de ansiedade e expectativa. Carla estava lá, próxima, com um sorriso esperançoso. Mãe, você está linda. Vamos, não podemos nos atrasar, disse a filha, pegando a mão da mãe com carinho. Dona Lourdes sentiu um calor difuso ao tocar na mão da filha. E se não der certo? E se eu ficar nervosa demais? O medo ainda ecoava em sua mente, como um eco debilitante. Se você se sentir mal, podemos ir embora. O importante é que você tente, Carla garantiu, cruzando seus dedos com a mãe. Estou com você. Enquanto caminhavam em direção ao evento, Dona Lourdes se lembrou de tudo que tinha aprendido durante essa jornada. Como um cabide que precisava se ajustar a novas roupas, sua alma também precisava se moldar aos novos contornos da vida. O coração pulsava rápido, mas uma nova determinação se acendia. Chegando ao local, Dona Lourdes se deparou com um espaço vibrante. As paredes brilhavam com as obras de arte de Sofia e o clima estava repleto de risos e elogios. Era um lugar que aromatizava a festividade, como um banquete de boas-vindas. Olha, ali está ela! Carla gritou, puxando a mãe em direção a um grupo onde Sofia estava. O coração de Dona Lourdes disparou. A primeira visão da jovem a deixou encantada. Sofia era cheia de vida, seus olhos brilhavam com paixão e humor, e a maneira como falava sobre suas obras cativava todos em volta. Oi, Dona Lourdes! Sofia acenou com um sorriso radiante, como se estivesse esperando por esse momento. Estou tão feliz que vocês vieram! Dona Lourdes sorriu timidamente, a tensão apertando seu peito mais uma vez. Oi, Sofia! Você fez um trabalho lindo! A voz dela tremia, mas ao mesmo tempo havia lágrimas de emoção prontas para brotar. Obrigada! Espero que se sinta em casa aqui. Esta, uma nova fase para todos nós, Sofia disse. E era como se ela soubesse da transformação pela qual Dona Lourdes estava passando. O ambiente estava repleto de convidados se divertindo, e Dona Lourdes percebeu que o amor manifestado por Sofia não se limitava apenas ao mundo das artes. Havia um calor genuíno em seu coração. E assim, entre palavras e risos, o tempo parecia fluir de maneira diferente. Mais tarde, enquanto admirava os trabalhos expostos, Dona Lourdes ouviu uma voz em seu ouvido. Você é incrível, Dona Lourdes, sabia?
Era Ana, que vinha acompanhada de outras pessoas que se conectaram a elas. Todos aqui adoram você. Dona Lourdes sorriu. Isso era um pequeno gesto, mas significava muito. Novamente, sentiu o amor e a acolhida daquelas mulheres ao seu redor. Obrigada, Ana. Estou tentando entender tudo isso. Secretamente, ela percebeu que bastava uma pequena interação para que as portas do coração se abrissem. O que antes parecia um largo abismo, agora pareciam pequenos saltos que poderiam ser dados com segurança. Enquanto isso, Carla e Sofia estavam em um canto, rindo com um grupo de amigos. A juventude deles frenética e vibrante. A cena fez o peito de Dona Lourdes se encher com um calor que há muito não sentia. E foi nesse momento que, com lágrimas nos olhos, o entendimento surgiu. Aquela casa, não importava o quão diferente estivesse, continuava a ser um lar, um espaço sagrado onde suas memórias e sonhos podiam coexistir. Sofia, ela chamou, seu coração transbordando. Quando a jovem se virou, Dona Lourdes sorriu. Posso conhecer suas obras mais de perto? Com certeza, Dona Lourdes. Estou ansiosa que veja o que fiz, Sofia respondeu. E quando as duas se aproximaram das criações de Sofia, Dona Lourdes não apenas viu a arte, mas o amor com que cada peça havia sido moldada. Peças que expressavam a dor, a luta e, acima de tudo, a liberdade. A conversa fluiu com facilidade, cada pergunta revelando uma nova camada de experiência. A conexão crescia e Dona Lourdes percebeu que estar ali, naquele momento, era muito mais do que apoiar Carla. Era apoiar uma nova forma de amor e aceitação. Ao final da noite, com as luzes baixando e os sorrisos se espalhando, Dona Lourdes se sentiu completa, como se finalmente tivesse se encontrado após um longo tempo perdida. Quando abraçou Carla e Sofia juntas, um nó se desfez dentro dela. Eu sou grata a vocês por me deixarem fazer parte disso. Estou pronta para a nova fase, declarou, a sinceridade ecoando. As três mulheres, agora unidas não apenas pelo sangue, mas pela escolha de se acolher e se entender, refletiram o calor de uma nova era. Dona Lourdes percebeu que cada um de seus medos se dissipou na luz da aceitação. E assim, enquanto as conversas e risos preenchiam o ambiente, ela se sentiu mais leve e livre, pronta para tecer novas memórias em seu lar. Precisamos compartilhar essa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. O amor e a aceitação estão ao seu alcance.